Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Gerner, da disciplina de Língua Portuguesa. E aí, preparados para a nossa aula de hoje? Vamos aprender? A cultura digital refere-se a um conjunto de práticas, valores e comportamentos associados ao uso das tecnologias de comunicação e informação na sociedade atual. Com o avanço das plataformas digitais, a cultura digital tem transformado a maneira como nos comunicamos, como consumimos conteúdo e como interagimos com o mundo ao nosso redor. Essa transformação também tem afetado o campo jornalístico, influenciando diretamente os gêneros textuais que circulam nas diversas mídias digitais. Vamos explorar esse conceito e como ele se aplica à identificação da finalidade de textos em diferentes gêneros, a caracterização do jornalismo digital e a relação entre esses gêneros e as práticas digitais, identificando a finalidade de textos em diferentes gêneros jornalísticos. No campo jornalístico, os textos podem ser classificados em diferentes gêneros, obviamente, e cada um tem uma finalidade específica. A digitalização das práticas jornalísticas trouxe uma nova dinâmica para esses gêneros, ampliando suas possibilidades de adaptação e circulação. Vou mostrar para vocês alguns dos principais gêneros jornalísticos e suas finalidades. Notícia. A finalidade de uma notícia é informar o público de forma objetiva sobre eventos ou acontecimentos recentes. A principal característica desse gênero é a imparcialidade e a clareza. No contexto digital, as notícias muitas vezes se apresentam de forma muito rápida, com atualizações constantes em tempo real, como ocorre em sites de notícias e redes sociais. Exemplo: uma notícia sobre um acidente de trânsito, publicado no site de um jornal, com a descrição do fato e a informação básica com data, hora e local do acidente. Vamos ler o início dessa notícia. Acidente de trânsito deixa 3 feridos na Avenida Brasil, em Ponte Verde. Na manhã desta terça-feira, 1º de abril, um acidente de trânsito envolvendo 2 veículos ocorreu na Avenida Brasil, uma das principais vias de Ponte Verde. O incidente, que aconteceu por voltas das 10h30, deixou 3 pessoas feridas, 2 delas em estado considerado grave. Beleza? Agora vamos ver outro gênero, que é a reportagem. A reportagem tem como finalidade aprofundar-se em um tema, buscando fornecer um contexto mais detalhado. É um gênero que visa ir além da simples transmissão de informação, oferecendo uma análise mais profunda do assunto. Na cultura digital, as reportagens podem ser multimodais, ou seja, elas vão utilizar textos, imagens, áudios e vídeos, tudo em um único conteúdo interativo. Vamos ver agora um exemplo, uma reportagem digital sobre as mudanças climáticas que mistura entrevista, gráfico, interação, vídeo, entre tantas coisas que justamente vão explicar o impacto ambiental. De olho na tela, nós temos mudanças climáticas, o impacto no nosso futuro e o que podemos fazer. As mudanças climáticas estão se tornando um dos maiores desafios do século XXI. As alterações nos padrões climáticos, com o aumento das temperaturas, eventos climáticos extremos e o derretimento das calotas polares já afeta diversas regiões do planeta. E as consequências dessas mudanças não são apenas um problema global distante. Elas já estão visíveis em nosso cotidiano, afetando comunidades, ecossistemas e a economia. Agora vamos ver a opinião, que também é considerado um gênero jornalístico. O gênero de opinião tem a finalidade de expressar um ponto de vista ou análise pessoal
sobre um determinado tema. Esses textos são subjetivos e buscam convencer o público sobre uma ideia. Esse gênero ganhou força nas plataformas digitais, principalmente por meio de blogs, colunas de opinião em sites e postagens nas redes sociais. Exemplo: um artigo de opinião publicado em um blog ou nas redes sociais sobre as eleições, onde o autor defende uma postura política. Eleições 2025, porque a política de inclusão e sustentabilidade é o caminho para um futuro justo. As eleições de 2025 se aproximam e, como em qualquer período eleitoral, a polarização política parece estar mais intensa do que nunca. Porém, diante de tantos desafios globais e nacionais, a verdadeira questão que deve guiar nosso voto é: como podemos construir um futuro mais justo e sustentável para todos? A resposta a essa pergunta ao meu ver, está nas políticas de inclusão e sustentabilidade. Agora veremos um outro gênero, que é a crônica. A crônica é um gênero mais livre e geralmente tem como finalidade entreter o leitor, mas também pode comentar sobre questões cotidianas e sociais de maneira descontraída. Com o avanço da internet, as crônicas ganharam o quê? Um novo formato, incluindo publicações nas redes sociais ou podcast. Vamos ver um exemplo de uma crônica publicada em um site ou nas redes sociais, descrevendo situações engraçadas ou inusitadas do cotidiano. O inusitado encontro no elevador. Não sei se você já passou por isso, mas existe uma situação muito engraçada quando você entra no elevador e percebe que está com alguém que você conhece, mas não faz ideia quem é. Imagine a cena. Você entra, sorri, cumprimenta e no meio do silêncio constrangedor começa a pensar: quem é essa pessoa mesmo? O pior é quando você começa a conversar e você, na sua tentativa de disfarçar, começa a fazer uma cara de claro, lembro de você. De onde mesmo? Quando a campainha toca no seu andar, você respira aliviado. Sai apressado e claro, já começa a pensar: meu Deus, como fui tão sem noção. Infográficos e conteúdos multimodais. Os infográficos e os conteúdos multimodais têm a finalidade de simplificar e visualizar informações complexas, tornando-as mais acessíveis e compreensíveis. Esses gêneros têm sido amplamente utilizados no ambiente digital para explicar dados de maneira interativa e envolvente. Exemplo: um infográfico interativo de uma plataforma de notícias, explicando os resultados de uma pesquisa eleitoral com gráficos e animações. Relação entre gêneros jornalísticos, mídias e práticas da cultura digital. Na cultura digital, os gêneros jornalísticos estão interligados com as plataformas e as práticas de consumo. Vejamos alguns exemplos: redes sociais e gêneros jornalísticos. As redes sociais tornam-se uma plataforma central, com a circulação de diversos gêneros jornalísticos, como já vimos alguns, certo? As postagens rápidas no Twitter, ou X agora, podem apresentar notícias de última hora, enquanto os vídeos do Facebook ou Instagram podem servir para reportagens multimodais e de análise, no qual nós temos inclusive as lives. As transmissões ao vivo também se tornaram populares, permitindo com que os eventos sejam cobertos em tempo real. Por exemplo, durante uma manifestação política, os jornalistas transmitem ao vivo pelo Facebook uma live enquanto publicam atualizações rápidas no Twitter, combinando gêneros de notícia e reportagem. Agora, viralização e gêneros jornalísticos. Como que isso tudo está interligado, professora? Calma, respira, vamos lá. A viralização, como você já sabe, no caso desses conteúdos assim mais profundos de notícias, ocorre na internet e tem a finalidade de transformar o modo como as notícias se espalham
detalham. Ou seja, os conteúdos precisam ser mais curtos e impactantes. Como memes e vídeos curtos podem ser usados também para disseminar uma informação ou criar um impacto emocional imediato. E com isso podem gerar grandes discussões sobre o tema, envolvendo opiniões e até mesmo debates públicos. Exemplo, um meme humorístico sobre uma política pública se espalha rapidamente nas redes sociais, gerando discussões e até sendo usado como base para uma análise mais profunda de um artigo de opinião. Agora, a desinformação e a fake news, que vocês, meus jovens, precisam ter bastante cuidado com isso. A desinformação é um problema crescente na cultura digital, pois as notícias falsas podem se espalhar rapidamente pelas redes sociais. Isso gera desafios para o jornalismo sério, que precisa defender práticas de checagem de informações, dos fatos, verificação para garantir a qualidade e a veracidade das informações, ou seja, se aquela informação realmente está correta. E as fake news podem ter um grande impacto, afetando a confiança do público nos meios de comunicações tradicionais. Por exemplo, uma notícia falsa sobre um político circula aí no seu WhatsApp, sendo que depois essa notícia vai ser desmentida por uma reportagem investigativa de um veículo de mídia mais confiável. Gente, eu sei que vocês estão ansiosos para o Vamos Exercitar, mas antes, uma dica essencial para te ajudar a tirar o máximo de proveito das atividades. Fique ligado na dica É Mais Show! Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... Finalidade de texto! Quem tá animado aí? Vamos falar sobre finalidade de textos. Imagine que você vai ler o seguinte texto. Vende-se uma casa com 2 dormitórios, uma sala de estar, uma sala de jantar, garagem e tem até a casinha do cachorro. Qual é a finalidade desse texto, gente? Anunciar, querem vender uma casa, é uma propaganda. O texto tem a finalidade de emocionar, finalidade de elogiar, finalidade de anunciar, dentre outras intenções e objetivos para cada texto. Seja ele um texto verbal ou um texto não verbal, sempre temos uma finalidade. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! E agora, vamos aqui no outro nono para gravarmos esse final. O nono C não pode ficar de fora. Vim aqui, já entenderam a dica? Então agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! Já vimos bastante coisa até aqui, não é mesmo? Mas e aí, vamos exercitar? Questão 1. Nós temos um textinho que diz: com a ascensão das redes sociais, os jornais e revistas começaram a adaptar seus conteúdos para as plataformas digitais, criando formas interativas de engajar o público. Agora, além de ler a notícia, os leitores podem comentar, compartilhar e até influenciar o rumo das discussões públicas. A convergência dos meios tradicionais com as plataformas digitais tem gerado novas possibilidades para a comunicação. Agora, a nossa questão é: com base no texto lido, o que essa situação revela sobre a relação entre os gêneros jornalísticos e as mídias digitais? Agora, além da notícia, os leitores podem comentar, compartilhar e até influenciar o rumo das discussões públicas. A convergência dos meios tradicionais com as plataformas digitais tem gerado novas possibilidades para a comunicação. Com base no texto lido, o que essa situação revela sobre a relação entre os gêneros jornalísticos e as mídias digitais? Letra A. Os gêneros jornalísticos estão sendo substituídos pelas mídias digitais, que agora são os únicos meios de comunicação.
Letra B. As mídias digitais oferecem novas possibilidades de interação, mas não mudam o conteúdo essencial dos gêneros jornalísticos tradicionais. Letra C. As mídias digitais e os gêneros jornalísticos tradicionais coexistem sem alterar a forma como as notícias são produzidas. Letra D. As mídias digitais substituem os meios tradicionais, tornando os gêneros jornalísticos obsoletos. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Agora vamos confirmar a nossa resposta e o gabarito é letra B. As mídias digitais oferecem novas possibilidades de interação, mas não mudam o conteúdo essencial dos gêneros digitais tradicionais. O trecho mostra como as mídias digitais criam novas formas de interação, como comentários e compartilhamentos. Mas os gêneros jornalísticos tradicionais, como a reportagem e o artigo, ainda são mantidos e adaptados a essas plataformas. Questão 2. Temos outro textinho. Com o uso crescente das redes sociais como formas de informação, muitos jornalistas passaram a contar com a participação do público, que agora tem um papel ativo no processo de produção jornalística. Isso inclui desde a sugestão para pautas até a contribuição com fatos e opiniões. Esse novo modelo de jornalismo participativo altera a dinâmica entre o jornalista e o leitor, promovendo uma maior proximidade e interação. O nosso comando diz: qual é a principal mudança na relação entre o jornalista e o público descrito no texto? Letra A. O público tem agora um papel passivo, consumindo notícias sem interagir. Letra B. O público se torna protagonista no processo jornalístico, influenciando diretamente a produção do conteúdo. Letra C. O jornalismo não depende mais do público, que se torna irrelevante no processo de produção das notícias. Letra D. O jornalista mantém o controle exclusivo sobre as informações, enquanto o público apenas é um espectador. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem.
Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra B. O público se torna protagonista no processo jornalístico, influenciando diretamente a produção de conteúdo. O texto descreve como o público passa a ter um papel mais ativo no jornalismo, influenciando o processo de produção das notícias, seja interagindo, sugerindo pautas ou contribuindo com fatos e opiniões. Questão 3. Na cultura digital, a interação entre os usuários é imediata e a produção de conteúdo jornalístico se mistura com a produção de conteúdo feito pelos próprios internautas. Isso cria uma dinâmica em que o jornalismo tradicional precisa se adaptar a um cenário onde qualquer pessoa pode ser fonte de informação. E o nosso comando é: o que essa análise sugere sobre as práticas jornalísticas na cultura digital? Letra A. O jornalismo tradicional se mantém completamente separado das produções feitas pelos internautas, sem qualquer interação entre eles. Letra B. O jornalismo tradicional precisa se adaptar a um ambiente onde os internautas também têm um papel ativo na produção de conteúdo. Letra C. O jornalismo tradicional não é mais relevante na cultura digital, sendo substituído pelas produções dos internautas. Letra D. O jornalismo tradicional passa a ignorar as contribuições dos internautas, mantendo-se exclusivo e fechado. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar nosso gabarito? Letra B. O jornalismo tradicional precisa se adaptar a um ambiente onde os internautas também têm o papel ativo na produção de conteúdo. A análise aponta que, no contexto da cultura digital, o jornalismo tradicional precisa se adaptar a uma realidade em que os internautas também atuam como produtores de conteúdo e fontes de informação. Passamos pelas questões, agora é o momento de resumir as lições. O que aprendi hoje? Hoje, vimos que a cultura digital transformou profundamente o campo jornalístico e a circulação de diferentes gêneros de texto. A interatividade, a multimodalidade e também o imediatismo são apenas algumas das características que marcaram essa transformação. A relação entre os gêneros jornalísticos e as mídias digitais continua a se expandir, criando novas possibilidades de produção e consumo de conteúdo, mas também trazendo desafios como a
desinformação e a necessidade de manter a credibilidade jornalística no ambiente digital. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!